Bom dia. É uma grande honra e uma grande alegria para a Casa de Leitura Dias Cortes-Riedel receber hoje o presidente do IBGE, professor doutor Márcio Postman, contar com a participação ilustríssima da reitora da UERJ, professora doutora Gunnar Azevedo, e a coordenação da atividade será feita pelo nosso grande professor doutor, titular da UERJ, Adair Rocha. Só para explicar para o Márcio o que nós fazemos, é uma ideia muito simples, é tão ambiciosa quanto modesta. É modesta porque a Casa de Leitura Dias Cortes-Riedel é essa pequena casa em Botafogo, esse centro cultural da UERJ, e basicamente o que nós fazemos é promover a leitura, com cursos, atividades as mais variadas possíveis, sempre associadas ao ato da leitura, que nós consideramos que hoje é um ato revolucionário. Ao mesmo tempo, nós desenvolvemos uma ideia, essa é ambiciosa, embora a realização seja modesta, pelas características da casa, que, sem nenhum constrangimento, nós emulamos o Museu da Imagem e do Som, que tem um conjunto absolutamente notável de depoimentos, os mais importantes, de expoentes da cultura brasileira. Pensando na universidade e num problema crônico da universidade brasileira, que é a falta de memória. O projeto começou quando, conversando com colegas da FRJ, eu perguntei se não havia nenhum depoimento do filósofo Emanuel Carneiro de Leão, que provavelmente é um dos poucos brasileiros, se não o único, que teve aula diretamente com Martin Heidegger, na Alemanha. E eu fiquei surpreso quando me disseram, reitora, que não havia um único depoimento gravado do Emanuel Carneiro de Leão. Eu disse, isso não pode acontecer. Criamos, então, o projeto Depoimento Casa Dirce. A ideia é gravar sempre os depoimentos e realizar depoimentos com personalidades importantes da cultura brasileira, nas mais diversas áreas. Então, o que nós pretendemos, de maneira modesta, é, ao longo do tempo, em 4, 5, 6 anos, que nós tenhamos um conjunto de 30, 40, 50 depoimentos de personalidades ilustres e que esses depoimentos ajudem a compor uma ideia, um panorama da vida das ideias no Brasil, que é algo que nós ainda não temos, ou melhor, começamos agora a ter na Casa Dirce. Então, Márcio Postman, é um grande orgulho para casa, uma grande honra recebê-lo. Eu vou passar agora a palavra para o coordenador da atividade, que é o Adair Rocha. Obrigado, João, e parabéns à Casa Dirce, né, por essa iniciativa. E como a nossa reitora, a querida Gunnar Azevedo, vai ter que sair um pouco antes, o Márcio, por favor, podia assumir aqui a cadeira central aqui. Como ela vai sair, ela sentaria do outro lado aqui, na mesa também. Vem para a mesa também, Gunnar, por favor. Deixa eu te colocar aqui. Você está mais alto, eu fico aqui, ele fica aqui, eu saio por aqui. Tá, claro. E claro que a gente está aqui diante, certamente, de um professor militante, e um militante professor, né, e que tem essa trajetória que, quando nos conhecemos jovens, lá nos anos 80, no milênio passado, no partido, na criação e formação do Partido dos Trabalhadores, né, direção e tudo mais, e que certamente passou por esse processo que vai da gestão, né, do IPEA e da casa da Perseu Abramo, né, e de secretarias das prefeituras de São Paulo, e, ao mesmo tempo, o professor da Unicamp, né, e esse pensador que nós temos aqui, que passa pela China e que passa pelos diferentes lugares, que está vindo da Rússia, da reunião dos BRICS, né? Então, acho que tem uma trajetória muito importante aí da nossa conversa hoje. Então, inicialmente, eu passaria para a nossa querida reitora para as primeiras provocações, né, para esse depoimento de hoje, que nos orgulha muito, como disse o João, né, nesse processo aqui. Por favor. Prazer aqui, queria agradecer muito, né, a Casa Dirce, João César e todos os colegas aqui que fazem dessa casa um lugar tão especial, ao Adair também, né, a possibilidade ao Márcio de poder, nesse momento, estar conversando um pouco sobre ele, mas também sobre o IBGE. Eu tinha separado 2 perguntas, bem pontuais e bem diretas para você.
Eu acompanho o IBGE há muito tempo, porque, como epidemiologista, né, a gente, inclusive, contribui com pesquisas do IBGE na área da saúde, e eu tenho assim uma visão muito, muito positiva do que foi feito. Acompanhei o que aconteceu com o IBGE nos 4 anos de governo Bolsonaro, a dificuldade que foi, né, e assim como foi bastante complicado dar continuidade. E você assumiu o IBGE e deu outro gás, uma outra vida, e conseguiu, de uma certa forma, colocar, não só em dia, mas avançar com isso. Como foi esse processo de reconstrução? Quais os principais problemas e como é que você conseguiu fazer o IBGE novamente trazer uma grande agenda de contribuição, né, de pesquisa, mas para as políticas públicas brasileiras? Como foi isso? Isso eu queria ouvir de você. Acho que é um importante exemplo de que é possível a gente tirar uma instituição que está muito, muito apagada nesse sentido e retomar. Obrigado, reitora. Satisfação tê-la aqui junto com os amigos que nos acompanham nesse empreendimento extremamente alvissareiro. João, parabéns por essa perspectiva de trazer, como você falou, não é, uma memória de ideias também sobre o país. Acho que, inclusive, nós estamos vivendo uma espécie de deserto de ideias novas, não é? Então, a universidade, a Casa Dirce, ter esse propósito, entendo bastante oportuno, né? O Adair, nosso amigo de longa jornada, ao convidar para o depoimento, até fiquei indeciso, porque depoimento eu nunca tinha dado ainda, né? Mas então, espero não precisar dar na Polícia Federal ou qualquer coisa dessa natureza, muito em voga, mas obviamente aqui nesse caráter democrático e que é função da universidade, será uma novidade para mim, mas entendo isso como um sujeito social envolvido na história, na determinação história do nosso país, muito recente, é claro. Em relação ao questionamento que a reitora Gunnar nos fez sobre esse período relativamente curto que estamos à frente da instituição, um pouquinho mais de um ano, que é quase nada do ponto de vista administrativo, está, de certa maneira, relacionado a um diálogo que fizemos com o próprio presidente Lula a respeito do papel dos dados, das informações, neste primeiro quarto do século XXI. Não é? Se nós recuperarmos no passado, nós vislumbraremos que, em momentos decisivos da história do país, a organização das informações, os dados estatísticos foram muito importantíssimos, não é? Eles estão, de certa maneira, em sintonia com as transformações que o país vive. Digo isso porque a construção das informações oficiais no Brasil foi um parto muito difícil de ser feito. Isso remonta ainda ao final da década de 1840, logo já no início do segundo Império, né, em que havia ali no Partido Conservador uma visão de que era preciso o país se modernizar de alguma forma, e é justamente ao final, em 1846, que surge a primeira ideia de que é necessário se reconhecer o que é o Brasil algumas décadas depois da independência, que não havia muitos registros. Obviamente tinha experiência de registros que vinha do período colonial, não é? Mas que eram informações muito associadas à cobrança de impostos, de um lado, ou, de outro lado, de identificação de possíveis membros participantes das forças de repressão da colônia. E ali, então, cria-se a primeira legislação que olha o tema da demografia como uma possibilidade de governo de populações. E em 1850 nós temos, então, 4 leis muito importantes, a meu juízo, que, de certa maneira, dão um outro rumo para o Brasil, e que, das 4, 3 são implementadas. A primeira lei que foi implementada, todas de 1850, a primeira lei é o fim do tráfico negreiro, que praticamente estabelece o limite para a continuidade da escravidão, tendo em vista que o Brasil não tinha a experiência de fazendas de escravos como os Estados Unidos tinham. Então,
era a importação direta e tinha uma vida estimada, expectativa média estimada de 7 anos, então se saberia que a projeção que até 1910 se extinguiria o trabalho forçado por escassez de oferta nesse sentido. A segunda lei que estabelece é a instauração da propriedade privada no Brasil através da Lei de Terras, né, que passa a definir então a propriedade privada, a terra. A terceira lei é a que cria o Código Comercial, que, portanto, as trocas serão feitas via mercado e terá o Poder Judiciário para poder validar os contratos ou resolver possíveis desentendimentos nas regras contratuais. E a quarta lei era de realização, em 1852, do primeiro censo demográfico do país. Bem, acontece que em 1851 já havia orçamento previsto para a realização do censo, e aí surge uma fake news difundida pela Igreja Católica, de que, porque junto com o censo demográfico também os registros de casamento, registros de nascimento e mortes, que eram de responsabilidade da Igreja Católica, deveriam ser deslocados para o Estado. São registros civis nesse sentido. E o que acontece é que, então, se difunde uma mentira em que o censo seria feito justamente para identificar a população não branca que ainda não estava escravizada e que seria escravizada. E justamente isso leva a movimentos de rebeldia em algumas províncias, na época, do Nordeste, onde concentrava grande parte da população escrava, e inviabiliza o censo. E o censo, então, só vai ser realizado em 1872, 20 anos depois, né, a partir da criação da Diretoria Geral de Estatística, que é a origem da estrutura institucional que vai ser responsável pelos dados oficiais. Então, em 1871 surge essa Diretoria Geral de Estatística, que vai ser responsável pelo primeiro censo demográfico, que é de 1872, né? E realizar o censo demográfico, havia uma certa resistência da elite da época, né, em parte liderada por aqueles que se encontravam no Instituto Histórico Geográfico do Brasil. Você escreveu um livro, Porto Seguro, ele estava à frente, e a imagem que se tinha, a elite do Império tinha uma imagem do Brasil que era aquela que era um país europeu, um país de brancos, um país católico, de letrados, e o censo revela outra coisa, né? 2/3 da população constituída de não brancos, não é? Tem ainda quase 16% da população que é escravizada, uma população analfabeta, bom, enfim. Então, a realidade dos dados, tá certo, questiona e coloca em teste a visão que a elite traduzia, né? Bem, então, tudo isso para dizer que, na verdade, o censo de 1862, ele revela um país que já está, na verdade, transitando para o capitalismo nesse sentido, né? Então, ele antecipa, entendo eu, assim, para a nova elite dirigente que se instala com o Império, pelo menos em parte no Império, uma visão de que era necessário um tipo de governança da população que não poderia ser aquela do Império, e é justamente a explicação que a elite da Primeira República estabelece para explicar o atraso no Brasil como sendo um atraso racial, porque a miscigenação é que nos levava a ter um distanciamento em relação à Europa, tá certo? E que, portanto, o projeto de branqueamento, de atração de imigrantes europeus, seria aquela possibilidade de recompor a população, tanto é que em 1940, como é o primeiro censo que o IBGE realiza, já mostra que 2/3 da população é constituída de não brancos. Inverteu, digamos assim, a composição, ou seja, um outro governo de populações, e que, diante do branqueamento da população brasileira, o nosso atraso seria, na verdade, um atraso meramente temporal, porque era um país relativamente novo, enquanto a Europa eram países já muito antigos, mas o nosso futuro estava garantido em termos de modernização, porque era um processo natural, tínhamos tudo aqui para se viabilizar, era o país do futuro, como diz Zweig, né? Isso lá em 1930 e poucos. Bom,
Então, o que acontece é que essa Diretoria-Geral de Estatística vai fazer o censo de 1872, 1800 e, não faz 1880, mas faz 1890, aí já com a República, 1890, 1900, 1910 não tem censo, 1920 tem um bom censo, e 1930, que deveria ser feito o censo, não é realizado porque se dá a tal chamada Revolução de 1930. E a Revolução de 1930 entende que a diretoria-geral que existia até então não era conveniente para um projeto de país que os tenentistas de alguma forma tinham em relação a um país urbano industrial e não mais agrário. E aí o Ministério da Revolução, que era o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado menos de um mês depois da própria Revolução de 3 de outubro de 1930, ele instaura um Departamento Nacional de Estatística, que é justamente para poder, então, tratar dos dados, das informações necessárias para a construção do Estado moderno no país. Ocorre que tem um cidadão muito importante chamado Teixeira de Freitas, que já tinha uma grande experiência em fazer censos. O primeiro censo agropecuário de 1920, por exemplo, tinha já uma estatística. Ele era da área da educação, havia trabalhado no governo de Minas Gerais, depois trabalhou no Ministério da Educação, que ele dizia, olha, é preciso um centro de produção de dados oficiais que esteja acima dos demais ministérios, porque ao estar nos ministérios, ele está em linha com os demais. Então o Ministério da Agricultura, que era um grande ministério de muitos dados, não passava as informações, tinha uma certa disputa de informação. Então é preciso criar uma instituição acima das demais, vinculadas à presidência da República. Ele faz um diagnóstico, um relatório em 1933. E em 1934, na Constituinte, há uma legislação que cria o Instituto Nacional de Estatística. É criado em 1934, porém, o seu presidente, a primeira diretoria, é constituída somente em 1936. E o primeiro presidente tem uma frase bonita do presidente Getúlio Vargas, em que ele dá posse ao primeiro presidente, que fica, é o presidente mais longevo, fica 16 anos na frente do INE, depois do IBGE, eu explico logo o IBGE. Ele era um embaixador, né? E aí o Getúlio disse para ele assim, olha, o INE é tão importante para nós porque, além de ceder o meu ministro para ser presidente do INE, eu cedo a minha casa. Então, o INE, que antecede o IBGE, funcionou por um certo tempo no Palácio Catete, por exemplo. Né? E aí, bom, em 36 passa então a começar a funcionar o Instituto Nacional de Estatística, e em 38 ele se transforma no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque só existe no México, mas o México é uma instituição, o INGE, que é depois dos anos 50, se não falha a memória. Então, o Brasil cria uma instituição singular, que é justamente combinar a estatística com geografia. Nenhum outro país, tirando o México, possui essa junção. São instituições diferentes. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 13 instituições de produção de pesquisas e dados de diferentes áreas. Então, veja, em 38 surge o IBGE e, obviamente, também nós estamos falando do IBGE, mas de outra instituição que é fundamental, que é o DASP. Eu entendo que o DASP e o IBGE são instituições estruturadoras do Estado moderno no Brasil. Né? Porque, de um lado, o DASP é a organização da administração pública, orçamentária, e as bases do planejamento vão vir do IBGE. E o IBGE vai produzir, eu mesmo nunca tinha estudado isso, a oportunidade de estar à frente agora do IBGE me abriu essa oportunidade, de todos os planos que ocorreram, mesmo no governo Getúlio, depois Juscelino, plano de metas, por exemplo, todos foram feitos com base nos dados do IBGE. E pouco se estuda sobre isso, imaginando que o plano saiu da onde, mas quem tinha os dados de rodovias, de população, etc. Então, o IBGE era, na verdade, o sustentáculo da base de planejamento de transformação que estava em curso nos governos ali, pré-64. Em 1964, como sabemos, o golpe de Estado, depois a reforma administrativa de 67, vai provocar mudanças muito grandes no papel que o IBGE realizava até então. Ele era, até 64, o grande coordenador do sistema de dados no país. Tinha um anuário estatístico, que ainda tem hoje, mas ele era o conjunto de informações oficiais do Brasil, população, nascimento, enfim, tudo ali estava naquele compêndio. Quem quiser olhar o Brasil precisava passar por ali, né? Uma sociedade analógica, inclusive.
Mas em 64, há, na verdade, um divisor de águas, em primeiro lugar, porque o IBGE deixa de estar abaixo da presidência da República e é deslocado para um Ministério do Planejamento. Né? E o IBGE era relativamente politizado naquele momento. Tem um colega nosso do IBGE que produziu uma dissertação de mestrado em cima de um livro publicado pelo IBGE em defesa das reformas de base. Né? Na Parada de Lucas, aqui, um pouquinho além da Fiocruz, né, tem um espaço que é ainda do IBGE, mas era o principal centro gráfico da América Latina. Se produzia lá, por 5.000 pessoas trabalhavam numa gráfica que produzia o Diário Oficial, a Carteira de Trabalho, o Passaporte, o Anuário Estatísticos, enfim, o material oficial passava por ali. Então o IBGE era muito importante, era na presidência da República, ele era um grande operador também de subsídios e materiais da própria República. Então era uma instituição relativamente engajada. O José Passos Guimarães, aquele que escreveu o autor sobre 4 séculos de latifúndio, não é? Ele era funcionário do IBGE, por exemplo. Tem um texto magnífico que ele escreveu sobre a importância de um olhar diferenciado sobre as favelas, por exemplo, isso nos anos 50 para os anos 60. Então, era uma casa de produção de geógrafos, né? O Pedro, né, o nosso geógrafo, gente que tinha uma visão de Brasil, eram intérpretes do Brasil nesse sentido. Né? Em 64 há uma mudança substancial porque os militares entendem que não caberia ao IBGE ter papel de interpretação de dados e apenas então descrição dos dados. Né? Então, em 66, 67 há um acordo com a Aliança para o Progresso e um convênio com o Censo dos Estados Unidos. Então, o IBGE incorpora todas as metodologias que haviam nos Estados Unidos para fazer pesquisa, como, por exemplo, as pesquisas amostrais, que o IBGE não fazia as pesquisas amostrais e passa a fazer, a partir de 67, a PNAD, até hoje. Começa em 67, como pesquisas amostrais são mais baratas, né, e tem um valor inegável, embora não sejam censos. Né? Também durante o regime militar, o IBGE faz a INDEF, que é outra pesquisa muito importante, que é um estudo nacional sobre despesas familiares, que é a base da pesquisa de orçamento familiar que nós estamos fazendo justamente agora pela 7ª vez, que foi um estudo fantástico, mostrou no Brasil de 74, nós estamos no milagre brasileiro, e o IBGE vai mostrar que no Brasil tem o chamado homem gabiru, né, que é um ser humano, um brasileiro, tá certo, com uma altura reduzida, com problemas de fome, de alimentação, um país que está vivendo um milagre, mas a sua população com grande dificuldade, né, que deve até talvez o Geisel fazer aquela frase, dizer que a economia vai bem, mas o povo vai mal. Né? E posteriormente o IBGE também, pesquisas amostrais, começa a fazer pesquisa de levantamento de preços, que não fazia, então aí vem o NPC, o IPCA, e passa a partir de 85 também integrar as contas nacionais, né, o PIB, a riqueza, etc., que então, desde 47, era feito pela Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, assim, esse traço todo para dizer o seguinte, que as mudanças que ocorreram em 30, né, um projeto de país urbano industrial, o IBGE foi contemporâneo, ou enfim, as estatísticas foram fundamentais para que pudessem as políticas públicas se fundamentarem em torno disso. Né? Só que de 64 para cá, o IBGE passa a ter então uma linguagem mais neutra, imparcial, descritora, porque os militares criam o IPEA. Né? Os militares introduzem o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, de 64, que é moldado nos Estados Unidos, e ele precisava, como todo plano, ter uma equipe que vá acompanhando qual é o resultado da inflação, da macroeconomia e os efeitos sociais, e isso era, no passado, o IBGE que fazia. Então, foi retirado do papel do IBGE a interpretação e transferido para o IPEA, que é uma instituição que vai ficar em Brasília, com gente qualificada, evidentemente, mas o papel de interpretação dos dados não é do IBGE, é do IPEA. Essa separação que se constituiu a partir dali,
Tudo isso para dizer o seguinte: olha, então, nós temos uma hipótese, tá certo, que as instituições de estatística, no caso do IBGE, estão diretamente relacionadas com o curso do país, com as transformações que o país vive. Então, a nossa gestão partiu justamente de uma hipótese: olha, o Brasil não é mais um país industrial, tá certo? Já mais de 4 décadas com desindustrialização, ou seja, nós somos um outro país, um país urbano, certamente, não é? Mas um país de serviços, né? Um país que está submetido a uma nova era digital, digitalização. Isso está tendo impactos enormes na sociedade brasileira, né? E nós precisamos repensar a instituição à luz dessas transformações. Porque, em grande medida, as pesquisas que nós fazemos são pesquisas importantíssimas, inegáveis. Este ano, o IBGE divulgará 314 pesquisas. Tá certo? Mas e essas pesquisas estão conectadas com políticas públicas, estão conectadas com demandas da sociedade, né? Nós conversamos até a oportunidade de ter uma pesquisa sobre juventude, o que pensa a juventude brasileira, as juventudes, né? Então, nesse sentido é que a gente preparou uma gestão que pudesse, na verdade, entender que há demandas novas e que a instituição precisa ser reformulada para atender o papel que se espera de uma instituição que olha a sociedade como um todo. E com essa convicção é que a gente ingressou chamando os colegas para refletir sobre esse aspecto, né? E fizemos 2 encontros nacionais de discussão interna sobre o que imaginávamos o IBGE para próximo até 2026. Depois discutimos internamente, fizemos um encontro para tratar do que a gente chama de SINGED, Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados, a necessidade de integrar os bancos de dados. O Brasil tem, veja, até 64, como dizia, o IBGE coordenava todos os bancos de dados. Aí ele deixa de ser está na presidência, vira um ministério, e aí o IBGE está em linha com outros ministérios, né? Então, o que significa dizer que ele perde a capacidade de coordenação dos bancos de dados. E há um reforço nessa produção de informações, como, por exemplo, o SERPRO, Serviços de Processamento de Dados, muito importante. Essa empresa pública, ela opera os dados fiscais, né? Quem declara imposto de renda, tudo isso é feito pelo SERPRO, né? Que foi criado pelo Ministério da Fazenda. Em 74 é criado a DataPrev, que é também uma empresa de processamento de dados da Previdência, não é? Em 91 saiu o DataSUS, né? Importante banco de dados para dados do SUS. Mais recentemente, em 2003, o CadÚnico, cadastro, né, dos beneficiários dos programas sociais. Então, você vai olhar, cada ministério tem o seu banco de dados, mas o país não tem uma informação geral, não é? Como é que integra isso? Então, integra pareamento, homogeneiza fontes. Então, isso é a ideia de um sistema. E a gente abriu a discussão desse sistema lá na UERJ, né? A nossa reitora abriu essa possibilidade, fizemos por uma semana a conferência nacional com produtores e usuários de dados sobre o sistema. E aí se constituiu, na verdade, uma convergência acerca do Brasil passar a ter, então, essa possibilidade de ter uma integração de todos os seus bancos de dados. Isso está em curso, está em andamento, o IBGE, junto com o DataPrev, SERPRO, Telebrás, o Ministério de Gestão e Inovação estão trabalhando nesse sentido, com o apoio do presidente Lula, inclusive, e que me parece algo essencial nesse momento em que a nossa soberania de dados está sendo questionada, né? Nem sei se vocês devem ter acompanhado, há uma menção do atual presidente do Banco Central, por exemplo, de fazer uma parceria com o Google e passar os dados do Pix. É realmente uma coisa assim bastante estranha, mas na verdade nós temos vários dados, quer dizer, as nossas informações, não é, são depositadas e utilizadas pelas grandes corporações chamadas Big Techs, não é, que eu venho de uma universidade que até um determinado momento tinha o seu correio eletrônico feito pela própria universidade, tinha um departamento de processamento de dados que organizava disso, mas chegou um momento que ela achou melhor utilizar, a direção da universidade achou melhor utilizar o Gmail, tá certo? Então nós não temos mais, então tudo depende, toda a nossa comunicação essa grande empresa, ela opera, e sabe, obviamente todos sabem aqui, porque imagine eu estou em redes sociais, para entrar em redes sociais a gente tem que aceitar, não é, a política de privacidade. A
A gente nem lê, porque é melhor talvez nem ler, porque lá está dito que todos os nossos dados não nos pertencem. As fotos, os vídeos. Então, e obviamente isso faz com que surjam, na verdade, alternativas ou adversários em relação ao sistema de estatísticas nacionais tradicionais. Porque o IBGE leva 10 anos, levou agora 12 para fazer o tal do censo, e a 90 milhões de domicílios, perguntar para as pessoas como é que moram, quanto ganham, bom, enfim, fazer um check-up do país. E depois de ter feito a aplicação do questionário, do censo, leva mais 1, 2 anos para poder sistematizar todas as informações e disponibilizar para o público, resguardando sempre o direito, o sigilo de dados, não é? Hoje, a cada dia, a gente tem praticamente um censo feito. No final do dia, os big techs, né, responsáveis pelas redes sociais, eles sabem o que a gente fez cada um de nós fizemos, né? Usamos um aplicativo de distância, para onde fomos, a que hora fizemos compra, a que hora mudamos mensagem, a que hora escutamos música, vimos o filme, fizemos compra, pagamentos, certo? Um conjunto enorme de informações individuais e que, obviamente, isso permite um censo de como cada país, no caso, olhando o mundo, mas aqui no Brasil, o conjunto de informações que eles têm dos brasileiros, o IBGE não tem. Certo? As informações que eles têm do que os brasileiros fizeram durante o dia, ou durante um período, enfim, que é analisado, o presidente da República não tem. O governador, muito menos, o prefeito. Então, a inteligência dos dados hoje está na mão de grandes empresas privadas. Tá certo? Abrir um negócio, né? Onde é que circula mais dinheiro? Isso tudo são informações estratégicas de um país, né, que está na mão de empresas estrangeiras. Tá certo? Então, essa é a tensão pela qual a gente nos motivamos, evidentemente, em abrir esse diálogo sobre o Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados, e, obviamente, tentar identificar, não é, que a forma de financiamento, do caso do IBGE atual, é uma forma de financiamento inadequada. Né? Inadequada, bom, não apenas porque estamos vivendo um período de austeridade fiscal, como todas as instituições vivem, mas pelo fato de que é uma instituição, né, com 88 anos de existência, um orçamento de 2,7 bilhões de reais, sendo 91% desses recursos vinculados à folha de pagamento de ativos e inativos, ou seja, a maior instituição de pesquisa do Brasil tem 9% do seu orçamento para as atividades tradicionais, sendo que atividades de pesquisa só 35 milhões. Né? Sendo que essa instituição, que tem 65 prédios no Brasil, né, uma instituição que tem quase 11 mil servidores, nós temos superintendência em cada um dos estados brasileiros, temos 566 agências municipais, tem uma estrutura, uma penetração no território nacional muito importante nesse sentido. Né? Mas tem o custo dessas instalações, então gastamos quase 30 milhões com aluguéis, por exemplo, que é uma quantia muito próxima de recursos para... Então, bom... Então, essa gestão precisa enfrentar esses problemas, ou seja, como é que você reduz custos, tá certo? Você tem prédio público, mas os prédios públicos foram ficando sem investimento de manutenção, etc. O prédio vai ficando declinando as suas condições adequadas para funcionamento, então é sempre um deslocamento do setor privado, tá certo? Então, bom, mas e aí, bom, o custo privado, em geral, até os prédios são melhores, condições de trabalho, mas os prédios públicos vão se desmoronando. Então, optamos, vamos sair de prédio público, de prédio privado, vamos para prédio público, para pagar menos, para sobrar algum recurso, para poder investir na melhoria dos prédios atuais, para que as pessoas depois possam ficar todos nos mesmos prédios, etc. Mas isso não é simples, porque as pessoas têm o seu cotidiano, né? Outra muda, voltarmos a ter um regime de trabalho presencial que não tinha. São todas assim questões que mexem com as pessoas, não são simples, a gente sabe disso, mas tem que tomar decisão. Afinal de contas, é para isso que se espera que a direção tome, certo ou errado, mas direções têm que tomar decisões. E, por fim, entendemos que para melhorar as condições operacionais do IBGE seria necessário criar uma fundação
pública de direito privado, porque é essa condição necessária quando, no caso do IBGE, mas outras instituições se transformam em instituição de ciência e tecnologia. Você tem a obrigação de provocar, motivar investimentos em tecnologia. O IBGE é uma das instituições do Brasil que se destaca sempre pelo investimento tecnológico. E basta dizer que em 1960 o IBGE é a primeira instituição que adquire um supercomputador para poder rodar o censo de 1960, por exemplo. Então, nós fazíamos inovações tecnológicas sempre que tinha censo, porque quando tem censo tem um orçamento a mais, então esse orçamento a mais dava para fazer inovação tecnológica. Bom, num país que tinha, num mundo que vivia estabilidade tecnológica, tudo bem, mas nós entramos num mundo que a tecnologia está mudando toda hora. Então, nós adquirimos computadores, materiais que tinha de adequado ali em 2020, 2021, porque havia algum recurso. Agora, só em 2030 teremos um novo censo. Então, esperar até 2030 para fazer a mudança tecnológica, obviamente já estamos defasados. Então, como atualiza isso? Então, é possível porque essa fundação tem condições de absorver recursos pelos quais o IBGE não pode receber. Há uma legislação no Brasil que proíbe que empresas estatais, empresas e bancos públicos transfiram dinheiro para a fundação. E o IBGE presta serviço para algumas dessas empresas e bancos públicos. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, desde 2021, o IBGE faz um levantamento, um índice de preço da construção que serve para a Caixa atualizar valores de imóveis, etc. Não recebemos nada por isso. Então, com a fundação, a gente poderá cobrar esse recurso. Trabalhos com o SEBRAE, enfim, uma série de outras atividades que nós fazemos e que a gente não recebia. Então, isso vai nos permitir, entendemos nós, ou seja, é uma instituição de apoio ao IBGE, que dá flexibilidade, inclusive. Nós estamos indo a campo agora para fazer essa pesquisa de orçamento familiar, são 103 mil famílias acompanhadas durante o período de 12 meses. É um mapa, digamos assim, um diagnóstico da sociedade brasileira, em termos de o que elas consomem, o que os brasileiros estão consumindo, em termos de alimentos, e outras despesas de alimentação, educação, saúde, etc. Saber qual é o padrão de consumo que elas têm, que são consumo de qualidade ou não, tem efeitos substitutivos, sobre o uso do tempo, o que os brasileiros estão fazendo com o tempo, estão muito jogo, estão estudando, estão lendo, enfim, é uma pesquisa, então, mas precisa ter tablet para acompanhar, etc. Bom, e aí o orçamento não permite, bom, enfim, as dificuldades que todos nós temos na instituição. Então a fundação vai nos dar essa flexibilidade. Agora, não são todos que aceitam essa ideia, porque muitos acham que basta solicitar mais orçamento. Bom, a gente tem solicitado orçamento, mas o orçamento, infelizmente, não existe para tudo que a gente gostaria. Então, ou você ousa, inova, evidente, sempre tem riscos, é claro, para poder ver se é possível dar passos além, porque é uma série de demandas da sociedade pelas quais nós não temos como responder. Há uma estimativa, por exemplo, que o Brasil deva ter cerca de 22 milhões de brasileiros que vivem atualmente da monetização das redes sociais. 22 milhões. Essa é uma estimativa, nós não temos condições de falar sobre isso, mas nós precisamos falar, o IBGE tem que falar. Ele não fala sobre a ocupação brasileira, não é? Nós comparamos a chamada taxa de natividade, que é a população de 14 anos e mais, que está em idade ativa, aqueles que estão no mercado de trabalho, trabalhando ou procurando trabalho. Então, quando você compara 2024 com 2019, que antes da pandemia, porque a pandemia levou ao aumento da inatividade, o que a gente vê, pessoas com mais de 30 anos, reduziu, a taxa de inatividade é menor em 2024 do que era em 2019. Agora, a taxa de inatividade de pessoas de 30 anos e menos aumentou. Ou seja, tem mais inativos jovens em 2024 que tinha, percentualmente, em 2019. Mas é inatividade mesmo? Num acordo de cooperação que fizemos com o Instituto Nacional de Estatística da China, eles mudaram as questões que fazem. Se pergunta para o jovem uma coisa, se a pessoa leva algum dinheiro para casa. Porque a nossa pergunta, a pergunta assim, você trabalha? Não, não trabalho. Você procurou trabalho? Não procurou trabalho. Então, você é inativo. Você não trabalhou, não procurou trabalho.
Mas é que talvez uma parte dos jovens não entendam o trabalho na internet, né? o influencer, jogos, não entende isso como trabalho, e sim como entretenimento. Então, ele não declara isso como sendo trabalho, mas, na verdade, tem ali uma renda, tem algum envolvimento laboral, né? Então, tudo para dizer que nós precisamos pensar nas questões que nós estamos fazendo, né? As pesquisas do IBGE são magníficas, mas a gente sempre tem que considerar mudanças que estão em curso, né? Mas nós não temos como calcular ainda o PIB da economia digital, por exemplo, o PIB verde, né? O PIB... Hã? As redes, eu defendo isso, que elas têm que ter uma legislação de controle. E não há essa legislação. Então, tudo que se faz de produção das redes, ou a questão da monetarização, não tem esse controle. Mas para pesquisa não precisa do controle, eu preciso fazer pesquisa e perguntar para as pessoas, eu tenho que conhecer. Agora, o que vai fazer com isso aí realmente é regulação, é política, coisa desse tipo, mas nós não sabemos hoje. Quem usa a internet, tá certo? O que faz da internet? Porque o IBGE, né, nós somos uma das poucas instituições que nós somos recebidos na casa das pessoas. A gente entra na casa das pessoas para fazer pergunta, questionário, pergunta chata, mas enfim, as pessoas atendem, não é? Nós vamos nas empresas, pegamos os dados de faturamento das empresas, em trabalhadores, empregados, tudo isso no sigilo. Nunca saiu uma informação dizendo que dados do IBGE vazaram. Não, isso não existe. Então, a gente tem a credibilidade, tem confiança. Por que nós não podemos ter acesso, tá certo, a essas empresas que capturam dados das redes sociais? Eu não quero saber o que a Maria, o João, o Antônio, é desnomeado, eu quero saber o fluxo. A gente nunca diz, olha, tantos por cento da população é branca, mas eu não digo que os brancos são a Maria, o Antônio, não, isso não. Certo? A gente trabalha com os agregados. E para nós é muito importante esse tipo de informação, entendemos nós, porque isso dá um sentido, um rumo. Essa pergunta que a gente vai fazer agora, o que as pessoas fazem com o tempo? Eu não sei, o que os jovens estão fazendo com o tempo? O que fazem hoje? Né? Do uso do tempo. Oi? Vai ter que sair. Eu vou ter que sair, porque esse compromisso agora eu não posso faltar. Mas olha só, a segunda pergunta você mais ou menos já começou a responder. Aliás, brilhante toda a exposição que você fez aqui do histórico do IBGE. A segunda era justamente isso. Como lidar com tudo isso, com as transformações que a gente vive hoje na sociedade, com um orçamento tão curto. Era essa, você já começou. Eu deixo aqui, então, o Adair para continuar a responder essa dificuldade que depois a gente fala no final. Muito obrigada. Boa reunião. Obrigada a todos. Tá bom. Vamos torcer. Tchau, gente. Bom, é uma beleza isso que a gente está vivendo aqui agora, nessas informações todas, né? E aí, claro que o Márcio acha que era interessante, você fez toda essa trajetória do IBGE, mas você dizia lá de um professor militante que tem uma trajetória que passou por diversas formas, inclusive de gestão, seja da gestão pública, né, de São Paulo, das prefeituras, ou do próprio IPEA e da Fundação Perseu Abramo e daí por diante, e, ao mesmo tempo, saindo lá de Venâncio Aires, né? Como é que... quer dizer, tem todo um processo de formação que no campo da economia, onde a produção acadêmica vai nas desigualdades econômicas, né? E aí, certamente, isso ajuda a explicar como é que, em geral, os meios de comunicação, ou os setores, né, que controlam esses meios, abrem sempre uma polêmica com relação a que caminhos, né, tomam as instituições onde você está à frente e tal. Então, acho que traçar um pouco dessa trajetória seria interessante para que a gente pudesse ter essa visão mais ampla, né, do teu papel nesse processo. Pode ser? O papel do indivíduo na história, esse é um livro do Plekhanov, né? Bom, eu penso que assim, eu tenho sido em geral uma pessoa bastante curiosa, assim, muito insatisfeita com a compreensão da realidade, da forma que
é muito pessoal, evidentemente. Claro que desculpe aqui, mas é que eu ia só fazer um comentário de que o Márcio daria o depoimento no dia um pouco antes, aí no final do mês, quando você foi chamado para ir para a Rússia, para o BRICS, né? E aí, só para dizer que a gente não marcou essa data de hoje para essa coincidência tão complicada mundialmente, né, do resultado do processo. Mas quer dizer, na verdade, só ia falar dessa mudança e tal, porque tem uma discussão certamente de fundo, que estava toda a experiência tua também com relação ao BRICS, né, e todo esse processo que pode ser também muito importante aqui para nós. Tá? Então, eu tenho uma característica, uma curiosidade, muito curioso. Até gostei uma vez que me disseram que quando é que a pessoa envelhece? Quando é que a pessoa fica velha, né? Aí me disseram que a pessoa fica velha quando deixa de ser curioso. Então, acho que eu vou usar isso cada vez mais, porque a curiosidade leva você a estar sempre insatisfeito, procurar outras respostas e assim por diante. E a minha formação também é uma formação sem, eu diria assim, uma origem planejada. Basta dizer que fiz vestibular para medicina, primeiro vestibular de medicina, influenciado por uma professora de biologia que achava que tinha que fazer medicina. Foi ótimo, inclusive não ter passado. Imagina, não posso ver sangue que desmaio, assim, umas coisas. Mas eu sei que quando fui fazer o primeiro vestibular em Santa Maria, eu morava numa cidade chamada Venâncio Soares, que é mais ou menos no centro do Rio Grande do Sul, uma cidade de colonização alemã. Né? E aí fui fazer o vestibular, não entrei naquele momento, e aí a minha cidade não tinha livraria. Né? Então eu fui numa livraria lá na Santa Maria, e aí eu, de origem alemã, tinha interesse em conhecer dois autores, um era o Hitler e outro era o Marx. Nós estamos falando isso em 78, 79. Né? Aí eu cheguei nessa livraria e perguntei se tinha um livro chamado Mein Kampf, né? A Minha Luta, do Hitler. Eu falei, o livreiro estava, isso não tem. Bom, não tem. E tem um livro do Karl Marx, o Capital. Em Capital, qual é a área, né, temática prevista o livreiro? Eu não sabia. Mas tinha um outro jovem, um estudante, alguma coisa, falou, não. Ele falou, Marx, economia. Sobre economia. Eu disse, economia, gostei da palavra. E aí eu tinha lá que eu tenho até hoje, um livro, edição portuguesa popular sobre o Capital. Aí, comprei o livro e tal, fui para casa, eu voltei para minha cidade e, eu sou filho de uma origem, de família pobre não, classe média baixa, vamos usar esse termo, e aí eu fui trabalhar, trabalhei durante 6 meses numa fábrica de beneficiamento de fumo, um voo operário, primeiro registro em carteira, trabalhava nessa fábrica, que o horário era das 5 da manhã às 9 da manhã e das 5 da tarde às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. É uma fábrica de fumo, o fumo é muito forte, você fica com o cheiro do fumo. Mas eu lia o livro, depois que terminava o trabalho, eu lia o livro e depois, então, comecei a ter algumas coisas concretas, assim, do que o livro dizia e que eu via lá no trabalho. E isso me levou, obviamente, a pensar, tem que estudar essa tal de economia. Foi assim que me caiu a ideia de fazer o curso de economia, mas eu não tinha muita precisão, porque fiz 3 vestibular em 1971 para engenharia, direito e economia. Sei que eu não tinha muita certeza do que era a área. Como passei nos 3, mas economia era na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazer economia. E ali, desde que eu cheguei, assim, espírito de curiosidade, de insatisfação, já entrei no movimento estudantil, enfim, foi uma riqueza muito grande de experiências, de convivências e de grupos de estudos, porque a gente fazia um movimento estudantil que dizia que a gente tinha que ser os melhores alunos em sala. Para fazer um movimento estudantil tem que ser bom aluno, então tem que estudar, tinha grupos de trabalho, etc., grupo de estudos, e foi ótimo nesse sentido, e de lá
isso me fiz estágio para sobreviver, etc. E entrei, fiz um processo seletivo e entrei no DIEESE em 1984. Então, eu trabalhei um ano no DIEESE, no último ano do meu curso, em Porto Alegre. E de lá, o Walter Barelli me convidou, para quando assim que eu me formei, fui para Brasília, isso em 85. 85, a Nova República, Brasília, Capital Federal, a Constituinte. Então, assim, participei um pouco assim desses momentos que foram, na verdade, me levando a participar para o lado do DIEESE, que era a assessoria dos trabalhadores. Participei também, obviamente, né, no âmbito do debate da Constituinte, isso em Brasília, mas sempre tinha vontade de continuar a estudar de forma mais sistemática. E isso que eu fui fazer a partir de 89, quando fiz o concurso para ir para a Unicamp. De lá, achei que ia só fazer o curso dos créditos, etc. Mas depois fiz concurso, professor, fui ficando e estou até lá, até hoje. Então, eu sempre tenho para mim que é fundamental estudar, e isso é uma coisa que eu faço, levanto-se muito cedo, 4 horas da manhã, vou estudar, etc. Mas o estudo tem que ter algum engajamento, tem que ter alguma experiência de trabalho, né? Então, nesse sentido, eu fui para a Unicamp, a gente criou lá o CESIT, o Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, que era uma visão que se tinha ali no final dos anos 80, uma visão social-democrata, que se acreditava que o Brasil estava vivendo uma trajetória de industrialização, de ampliação da classe operária, dos trabalhadores, fortalecimento do sindicato. Então, o Brasil estava cada vez mais próximo, digamos assim, de trazer a experiência europeia, da social-democracia europeia, do contrato coletivo de trabalho, da forma de organização do estado de bem-estar social. Então, tínhamos uma visão que a industrialização continuaria. Então, era a grande oportunidade, agora, pela democracia, de se viabilizar isso, né? O Walter Barelli foi ministro do Trabalho no governo Itamar, eu fui assessor especial para ele, participei do plano de meta, do plano real, por exemplo, né? Ali a proposta original era que não fosse apenas um plano de estabilização monetária, mas fosse um plano de mudança nas relações de trabalho. Fiz muito estudo e cálculo sobre o contrato individual de trabalho, enfim. Mas, enfim, e aí foi essa experiência, e aí eu fiquei de 90 até 94, eu fiquei de 93 a 94, até metade, até maio de 94, aí saí, voltei para o governo só em 2001, no governo da Marta Suplicy. Mas, então, sempre assim, dizer o seguinte, experiência na universidade, sempre a universidade é importante, orientação, estudos, mas também gosto de experiências em gestão pública, nesse sentido. Então, fiquei de 2001 a 2004 no governo da Marta Suplicy, foi uma experiência, já naquele momento, a Marta nos convidou e eu perguntei, mas o que eu vou fazer lá? Porque é uma Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade. O que eu vou fazer aqui? Não, precisamos fazer alguns programas sociais, eu defendi na minha campanha atender as pessoas mais jovens, as pessoas com mais idades que perderam o emprego. Então, vamos fazer aqui um estudo de São Paulo, o que é essa cidade, para tentar entender. E aí fizemos um estudo. São Paulo já não era uma cidade industrial, isso em 2000, dados 2000, 99, 2000 que se tinha, não era uma cidade industrial. A sua periferia já estava contaminada pelo crime organizado e pelas igrejas, 20 e poucos anos atrás, né? E o que nós podemos fazer? Bom, embora a cidade de São Paulo tenha o terceiro maior orçamento do país, mas não tem os instrumentos para fazer uma política de desenvolvimento produtivo na cidade. Isso depende do Estado. Naquela época, o governador era o companheiro Alckmin, e o presidente da República era Fernando Henrique. A política industrial, política de desenvolvimento produtivo, isso é coisa, os instrumentos são do governo federal, no máximo alguma coisa dos governos estaduais. A prefeitura não tem o que fazer. O que nós podemos fazer? Bom, vamos fazer uma política de redistribuição de renda associado à formação e algum grau de organização para o desenvolvimento local. Então, fizemos esse movimento, nós tínhamos quase 600 mil famílias atendidas. Era uma estratégia de inclusão social que começava com um programa de renda mínima para recém-nascidos até 16 anos de idade. Depois tinha um programa, eu não lembro mais o nome do programa, para a juventude, que era de Bolsa Trabalho, que se dizia. Era a bolsa que substituía o trabalho de jovens, 16 a 29 anos de idade.
depois de 30 a 50 anos, era Operação Trabalho, eram pessoas que estavam desempregadas, e de mais de 50 anos, começar de novo. Programa de pessoas com mais idade, como é que volta ao trabalho, depois de estar desempregado. Estão falando isso no início dos anos 2000, que o desemprego era muito grande, 15%, 16% em São Paulo, famílias estruturadas. Como é que nós vamos entrar para atuar com essa parcela da cidade de São Paulo, a sua periferia, tomada por regiões que não têm viabilidade econômica, uma cidade que era industrial e não é mais, está tomada pelo crime e pelas igrejas. E nenhuma experiência tínhamos nesse sentido. E aí começamos a aprender que a pobreza no Brasil tem 3 circuitos, né? Tem o circuito da pobreza assistida, que é onde é que chega o Estado, tem a educação, tem a assistência, a saúde. Depois tem um outro núcleo, um segundo ciclo que é menor, que daí não entra o Estado, mas tem as ONGs, as associações de bairro, alguma filantropia. E depois você tem um núcleo duro da pobreza, que é o comando do crime organizado. Mas como é que você vai entrar nas favelas de lá de São Paulo, né? Bom, aprendemos que tem que falar com o pessoal do crime, senão você não entra. Eu aprendi muito com o pessoal dessa parte, porque me lembro assim, a gente fazia os cadastramentos nas regiões, nessas periferias de São Paulo, e aí tinha turno, fazia cadastramento, aí uma pessoa terminou, ia embora, e disse, meu carro já não está lá, foi roubado. E agora o que faz? O carro roubado, liga para a polícia, mas a polícia vai entrar aqui? Não, liga para um cidadão chamado Pezão, tinha o telefone dele, diz, Pezão, é o seguinte, aconteceu isso, a pessoa não sei o quê, ele disse, não, doutor, só um pouco. Uns 20 minutos depois ligou, doutor, está resolvido, o carro está no tal lugar. Resolveram. E tem uma outra coisa fantástica também que aprendi, que no fundo é a ausência do Estado, isso que eu quero dizer, né? Também esse Pezão nos contando que um determinado cidadão que morava lá, tinha um casebre, não sei o quê, para tentar elevar a sua renda familiar, ele fez um puxadinho e começou a alugar o puxadinho lá. E aí passou 1 mês, 2 meses, a pessoa que tinha alugado não pagava. Disse, tem que pagar aqui, não, já faz 2 meses, não tem condições, vai procurar seus direitos e tal. Aí essa pessoa foi até um advogado, pensou, olha, é o seguinte, eu aluguei lá uma parte, a pessoa não está pagando, o que eu posso fazer? Não, deixa conosco, nós podemos resolver. Eu só preciso que o senhor me dê o registro do imóvel. Registro de imóvel? Não tem registro de imóvel. Bom, não tem registro, mas espera, então, tem o contrato de aluguel. O contrato de aluguel também não temos. Disse, bom, então o Estado não existe, porque você não tem registro do terreno, não tem nada da casa, não tem aluguel. Aí voltou ele cabisbaixo, aí viu o Pezão, disse, Pezão, o que está acontecendo? Não, o cara entrou lá, não paga. Não, é o seguinte, no dia seguinte o cara pagou e foi embora. O Pezão resolveu. Isso há 20 anos atrás. Isso, você vai vendo então a realidade e a sua capacidade. Qual era a nossa ideia dos programas sociais, renda mínima, transferência de renda e tal? Era o seguinte, o país não tem expansão econômica, não tem emprego para essas pessoas, então é melhor você disputar com o crime, dando renda, educação, alguma coisa aí que motiva as pessoas. Mas isso é provisório, isso não é solução de futuro. Isso é provisório, você precisa ter agora uma outra coisa que estruture isso. O problema é que nós estamos há 40 anos assim. Em 1985, nós tínhamos 2,7% dos brasileiros que viviam em transferência de renda. Hoje nós temos mais de 40%. O que era para ser provisório virou permanente. Então, esse é um grave problema, penso eu, né? Assim, os limites da gestão pública, os limites das políticas públicas, não é? Porque, no fundo, é uma gestão das emergências. O Estado está gerindo as emergências, a tragédia que está aí no país, mas se não tiver, penso eu, né, um ciclo de expansão econômica, essa é a nossa diferença em relação ao enfrentamento da pobreza chinesa e nossa. Os chineses, né, de cada 10 pessoas saindo da pobreza, 9 saíram por emprego. Nós é o contrário. De cada 10 pessoas saíram da pobreza, 9 por transferência de renda, 1 por emprego. A transferência de renda, bom, a pessoa vai ter, mas isso não é garantia nesse sentido, né?
Então, assim, eu penso que a combinação, né, nem sempre é possível, etc., mas a combinação de você ter a oportunidade de estudar, a atividade docente eu acho excelente, porque é a possibilidade de você também aprender muito, né, nas aulas, e essa possibilidade também de ter experiência na gestão pública. Eu sempre digo, não sei se as minhas aulas ficaram melhor depois que eu voltei abandonei a minha atividade de gestor e voltei para as aulas, mas você tem muito mais coisa de contar, porque tem experiências, está certo? Que isso somente você fazendo para poder ter esse conhecimento. Não sei se nem respondi. Tinha coisa dos BRICS, etc. Isso, bom. Então, o que está acontecendo? Desde 1853, que as estatísticas no mundo, não é, são, de certa maneira, expressão da visão de mundo muito europeia. Não é? Porque em 1853 a 1870 e poucos tiveram os primeiros congressos internacionais de estatística. Ou seja, cada país fazia os seus levantamentos, então eles chegaram à conclusão que era preciso ter levantamento que dava para comparar, que você diz quantas pessoas são, quanto ganha, etc. Precisa harmonizar as pesquisas, homogeneizar os conceitos, as metodologias e tal. Isso depois avança a partir da Liga das Nações, em 1919, e a partir de 1945, 46, é criada a Comissão de Estatística das Nações Unidas. Então, as pesquisas que o IBGE faz sobre desemprego, sobre PIB, etc., segue uma metodologia que é consensada nessa comissão, nesse processo de internacionalização das pesquisas. Tá? O que é ótimo, dá para comparar e tal. A questão básica é que a visão que a estatística expressa parte de um conceito. E esse conceito expressa, em geral, a realidade europeia ou dos Estados Unidos. Tá certo? Eu até acho que era razoável, porque estamos falando no século XIX, no século XX, né, a visão que se tinha, que o que estava acontecendo na Europa e depois nos Estados Unidos aconteceria no restante do mundo. Então, se vai acontecer o restante do mundo, natural que se use aqueles conceitos, né, o conceito sobre desemprego. O que é desempregado? Né? Desempregado é aquele que não trabalha, não é, mas procura trabalho e não realizou nenhuma atividade durante a semana que foi pesquisada superior a 2 horas por semana. Mas se o cara lavou o automóvel durante 1 hora e pouco, mais de 2 horas, lavou o automóvel, né, 2 automóveis, 3 horas na semana, ele está ocupado. Por quê? Porque, obviamente, é um conceito de pesquisa que está olhando o país com o mercado de trabalho estruturado. Não é o nosso caso. Mas, enfim, vamos adotando essas metodologias, porque, em tese, todo mundo está evoluindo para a ideia de mercado de trabalho estruturado, de país desenvolvido, no centro, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós estamos vivendo, nesse primeiro quarto do século XXI, uma mudança de eixo. Certo? Há um deslocamento do eixo dinâmico do Ocidente para o Oriente. O Sul global já responde por 70% do dinamismo econômico do mundo. Então, é uma hora de você pensar, tá certo, a estatística a partir da nossa realidade. Né? Então, é um pouco essa preocupação e visão que a gente tem procurado alimentar dentro dos Institutos Nacionais de Estatísticas dos BRICS. Né? Não fala pelo Sul global, evidentemente, mas está colocando justamente a necessidade de se pensar as estatísticas com base nas realidades próprias que nós vivemos. Né? Por que tem que ser a visão lá do norte global? Por que não as nossas realidades, as nossas demandas nesse sentido? Né? Então, os BRICS têm sido essa oportunidade. E nesse documento que saiu na reunião dos chefes de estados, acho que 22, 24, ele tem um documento enorme, mais de 100 pontos, mas tem um ponto lá que menciona as estatísticas, que são fundamentais para os BRICS. Então, isso para nós foi um reforço bastante importante, porque agora, no ano que vem, o Brasil vai liderar os BRICS, né? E o IBGE vai liderar os Institutos Nacionais de Estatística. Então, a gente está acertando uma programação justamente para avançar nessa perspectiva. Então, isso. Bom, diante
de boas notícias e de questões, né? Claro que eu queria saber se, acho que as questões mais gerais, você já trabalhou sobre elas, se tem alguma questão ainda que era interessante desenvolver, né? Se você tiver alguém que queira colocar alguma questão para o Márcio, então. Mas 2, 3, 4, o que eu precisava deixar combinado aqui entre nós é que as coisas sejam bem objetivas, diretas, porque para a gente, no máximo, sair daqui. Sim, de jornalista. Então, Marcos Americano. Bom dia, muito obrigado. O meu interesse é o teatro, pensar a juventude e tal. Mas a pergunta é a seguinte: nesse momento agora, é possível uma moeda forte do BRICS e é possível implementar essa moeda sem guerra? E a narrativa para o nosso país, esse combate pela narrativa, seria minimamente possível para debater essa ideia Da moeda? com a população? Obrigado. Voltando à questão dos dados, né? Recolhimento e controle. Eu fico preocupada, eu tive a oportunidade em 2023 de participar de debates dos pesquisadores espanhóis. E eles diziam assim, como acontece no Brasil: o Congresso, todas as informações, projetos de lei, as discussões prévias, tudo isso é computado numa plataforma. Geralmente, essa plataforma não é do país que está discutindo essas questões. O TRT do Rio de Janeiro, se você vê a parte da TI ou das informações, totalmente privatizado, quem trabalha lá são terceirizados, não são sequer funcionários públicos. Então, e as fraudes começaram a haver na questão dos alvarás, exatamente passando pelo controle de dados, de assinaturas de juízes, que é tudo eletrônico. E, principalmente, com a Covid, essa questão se intensificou sobremodo. Então, eu digo o seguinte, não seria, aí eu já faço a pergunta e tenho uma visão de mínima solução. A regulação, claro, tentar nacionalizar isso, que depende de tecnologia, e um corpo de funcionários públicos. Porque o que a gente vê nas instituições públicas agora é que, cada vez mais, ela é enxugada do corpo de funcionário público. E, quando ela é ameaçada, quem é que defende essa instituição, se ela não tem um corpo de funcionários públicos ligados à sua finalidade, aos propósitos estratégicos para o país? É isso. Obrigada. Eu acho que ela é melhor, né? Por favor. As perguntas bem são assim, permitiria, eu deveria falar mais, mas vou ser mais aqui, assim, mais contido. No tema da moeda, a moeda, com o capitalismo, a partir do século XVIII, né, o projeto de modernidade ocidental, se criou uma hierarquia no mundo que não existia até então. Até 1453, quando a queda de Constantinopla, hoje Istambul, né, o que tinha, na verdade, dinamismo no mundo vinha do mundo oriental. Né, era o Império do Meio, da China, os hindus, as rotas de comércio que transitavam pela via do Mediterrâneo para chegar na Europa, muito atrasada, etc. E você tem ali, com a queda de Constantinopla, praticamente a interrupção desse comércio, o que vai levar cidades-estados com recursos se associar aos impérios ibéricos para buscar chegar novamente às Índias e China, não mais pelo Oriente, não mais pelo Mediterrâneo, mas sim pelo Oceano Atlântico. Os portugueses têm uma visão que foi exitosa de chegar às Índias por uma espécie de navegação de cabotagem, né? Foram perseguindo a fronteira terrestre da África, passar o Cabo de Boa Esperança, etc. Chegaram lá. Os espanhóis imaginavam que seria possível, de forma diagonal, saindo da Europa, chegar às Índias, porque não se imaginava, não se conhecia a existência de um continente, não é?
Então, ele tentou 3 vezes, inclusive, fazer esse percurso, imaginando que eram ilhas, que de alguma forma eram ilhas um pouco grandes, mas daria para contornar. Ele não conseguiu, até então que perceberam que não é ilha, é um continente, né? Só que o nome do continente não foi Colombo, né? Colômbia, sim, né? Depois, mas sim América, porque o Américo Vespúcio escreveu um livro sobre as viagens e o cartógrafo de Roma, né? Ele, ao desenhar o primeiro mapa mundial, então ele leu os livros do Américo Vespúcio e colocou América, né? Pois é. Então, a importância do livro e da leitura, não é isso? Bom, então, a partir disso, né, que vai criar, digamos assim, penso eu, aqui a primeira cadeia global de valor, porque unifica a Europa, o continente europeu, o continente africano e a América, numa produção de mercadorias, né, do continente americano, são os plantations, produção em grande escala, ou através da mineração, utilizando mão de obra escrava dos africanos. Isso dá um circuito de riqueza que vai, na verdade, através do sistema colonial europeu, criar as bases pelas quais a Revolução Industrial ocorre. Sem a colonização, penso eu, a Revolução Industrial dificilmente ocorreria, né? A Revolução Industrial coloca para a Inglaterra, que tinha chegado depois nas colônias, mas tinha suas colônias, a possibilidade de um protagonismo de produzir em grande escala, através da industrialização, a indústria têxtil, por exemplo, né? Você troca as antigas rocas por máquinas mecânicas de produção têxtil. Então, ele produz em grande escala, com alta produtividade, e essa produção ela supera aqueles que podem comprar na Inglaterra. Então, começa a sobrar. E vai sobrar, vai, então, fazer o comércio externo. Para fazer o comércio externo, né, você precisa de moeda, porque não é escambo mais, não posso trocar pano por vestimento ou por outras coisas. Então, precisa ter moeda. Os ingleses apresentam a sua moeda. Tá certo? Então, eu entro com a mercadoria e difundo a minha moeda. Só que, para mim vender o meu produto e também difundir a minha moeda, eu preciso de força, porque, naturalmente, isso não vai ganhar. Então, precisa da força armada. Tá? Então, esses 3 elementos, né, eles destroem praticamente o Império Hindu, tomam a China, etc. E aí, nesse sentido fundamental, quer dizer, da hierarquia no mundo, é aquela assentada na invenção da pólvora negra, né, porque é isso que deu arma de fogo. Sem arma de fogo, foram dois padres, né? Pois então, sem a arma de fogo, dificilmente os exércitos português ou espanhol teriam avançado aqui no continente americano, porque os exércitos que tinham ali eram bastante organizados, né? O Império Inca, ele tinha um espaço de ocupação que era equivalente praticamente ao que era o espaço de ocupação do Império Romano. A organização dos astecas na cidade do México, né? Cerca de 250 mil pessoas moravam lá, era muito maior que qualquer cidade europeia. São civilizações muito bem organizadas que tinham aqui. A gente não sabe de nada, porque isso está tudo escondido, né? Tudo começou na Grécia, a filosofia com Hegel, como se não houvesse outros filósofos, não é isso? Então, na verdade, a base da hierarquia do mundo, não é? Que vem com o capitalismo, está assentado no poder da inovação, não é? Da moeda, né? E das armas. Então, é isso que... Mas é possível, o senhor está me perguntando, desculpe ter essa enrolação toda aqui, mas para você ter moeda, não basta... Quer dizer, precisa ter poder de transformação, tecnologia, tá certo? E precisa ter forças armadas. Se você não tem isso, não tem moeda. Os Estados Unidos têm moeda, né, porque tem forças armadas. A base econômica é muito frágil deles. Eles estão num caminho, assim, tipo o que foi a Inglaterra. Tá certo? A Inglaterra, 100 anos de dominação, de 1815 a 1914, eles têm a moeda, têm o exército, não é? Mas só que a coisa econômica vai se fragmentando, porque a segunda Revolução Industrial, de 1870 a 1896, é feita mais nos Estados Unidos e na Alemanha, eles não têm uma base produtiva, e sem base produtiva você não tem orçamento para manter o exército.
Então, vai contaminando, eles vão ficando com o exército fraco, tem moeda, tem a libra, mas isso não dura muito tempo. Então, é possível que se constitua uma nova moeda, é possível, mas precisar de outros instrumentos se a medida for esse tipo de hierarquia. Então, vai ter. E possivelmente vai ter guerra. Certo? Então, essa é a disputa. Mas eu não sei, porque também é o seguinte, a própria Inglaterra foi ameaçada em 1815 com a coisa napoleônica, eles superaram isso, tá certo? Eles não resistiram à Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, mas os Estados Unidos se opôs. Então, está muito complexo, mas que há sinais, evidentemente, de deslocamento do centro dinâmico do mundo, sim. Então, moeda não é só um ato de vontade. Tem que ter a base produtiva, tem que ter forças armadas. A sua pergunta, já um pouco me esqueci. O papel... Sim, exatamente. O risco. O risco, eu acho que nós estamos caminhando rapidamente para uma nova Idade Média. O que foi a Idade Média? Bom, deve ter lido o filme, ou se não o livro do Nome da Rosa. Não é? O que você tinha? Você tinha um conhecimento... exatamente, mas entre o século V e o século XV, né, que é a Idade Média, mas estou dizendo o seguinte, antes do século V, você tinha conhecimento, você tinha bibliotecas espalhadas por vários impérios, tá certo? Tinha a Babilônia, bom, enfim. Aí, o Império Romano, ele, na verdade, vai destruindo e vai trazendo as informações, livros, etc., para a Igreja Católica, que se associa. E, a partir da destruição do Império Romano, o conhecimento fica com a Igreja Católica. Tá certo? Toda a produção dos livros, é um grupo de sábios que... Bom, importante que eles pelo menos mantiveram, mas o fato é que o restante da população é extremamente analfabeta. Então, é Deus que resolve, tudo palavra de Deus, tá certo? Eu estou aqui muito rápido, de linguagem figurada, mas o que me parece nos dias de hoje? O que parece é o seguinte, que todo o conhecimento está cada vez mais na mão de poucas corporações transnacionais. Se eu entrar no Google, buscador, né, e fizer uma pergunta, ele vai me dar a resposta de acordo com o meu perfil de buscas anteriores. Se a senhora fizer a mesma pergunta, possivelmente, não sei se o nosso perfil é o mesmo, mas se não for, a resposta vai ser diferente para a senhora. Então, quem define o que é o saber, o que é o conhecimento, tá certo? É agora pode ser um computador, pode ser uma inteligência artificial. Então, o fundo é o seguinte, o conhecimento está hoje cada vez mais concentrado em poucas empresas. E essas grandes empresas agora também entram em guerras, que é coisa nova desde a Guerra dos 30 anos, de 1648. Porque o Starlink, por exemplo, entrou na guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, a empresa privada também está dentro da guerra. Então, são coisas novas nesse sentido, né? Então, o risco enfim, o risco é de nós, na verdade, não termos mais a capacidade de saber, inclusive, a nossa própria realidade, né? E aí isso cria aquilo que Ortega y Gasset chamou a atenção, não é? Da revolta das massas, né? Que é o fato que nós temos. Hoje nós estamos vivendo isso, porque ele chama atenção com razão, quer dizer, né? A sociedade industrial é uma sociedade de massas, porque as pessoas não moram mais isoladas no campo, moram agora concentradas em determinadas cidades, são pessoas enfim, vão ter acesso à cultura, algum conhecimento, tá certo? Mas elas, na verdade, não seguem a igreja, ou ainda vão na igreja, mas seguem a ciência, né? O doutor falou isso, o especialista disse aquilo, o professor. Então, isso ali que norteia as decisões e as opiniões, né? Agora, o que acontece é o seguinte, que há uma espécie de ausência das elites, porque as elites hoje não dizem muito mais. A gente diz assim, tem uma crise climática, sim, e aí, o que faz? Crise climática, tem a COP, reúne e tal. Então, há uma ausência das elites dizendo o que deve ser feito. Tá? E, por outro lado, na verdade, a internet permitiu que você tenha, hoje, as massas, digamos, iletradas, né?
dando opinião sobre qualquer coisa. O ministro do STF julgou uma coisa, não, mas isso aí está errado, porque ele fez isso, todo mundo tem opinião. Então, eu acho que esse é quem é que tem a razão? Se não, de repente, o pastor, se não o cara que tem força do crime para dizer, porque aquilo que o iluminismo inventou, que a ciência, isso está cada vez mais. A vulgarização, por exemplo, nós fazemos o indicador de inflação, são mais de 400 mil preços levantados em 9 regiões metropolitanas, é um trabalho científico da maior precisão, né? O colega vai no preço do mercado, ele pega o preço, digita, o preço já vai direto para o computador, não tem ação humana nesse sentido. Aí sai, a inflação do Brasil foi 0 alguma coisa. Aí alguém vai lá no supermercado e diz, olha aqui, a batata subiu 40%, está vendo? A inflação do IBGE está errada. A vulgarização. Então está errado, está manipulando, o IBGE do Lula, o do Bolsonaro. Sabe? Então, esse eu acho um problema do nosso tempo. A regulação, sim, claro que é importante, mas se os Estados nacionais não tiverem capacidade deles, na verdade, a constituir soberania dos seus dados, como alguns têm, a China tem, a Rússia tem procurado fazer, o Irã. Por que nós não temos o GPS? Nós estamos aqui entrando para o lugar, pega o tal do GPS americano. Por que a gente pega isso? Não tem tecnologia, as universidades não têm. Claro que tem, isso é uma questão de opção política. Certo. E agora? Agora, na sequência, só o seguinte, por favor. Bom, Marcelo Barbosa. Professor, pergunta simples. Simples de fazer, difícil para a beça para pensar. A gente, entre 1930 e 1980, a gente teve um grande esforço de construção do Estado Nacional, nem sempre dentro da democracia, mas sempre construindo uma ideia que, sem romper com a condição periférica, subdesenvolvida do país, mas você começou a apontar para resolver determinadas mazelas, né? Aumentar, criar um mercado de trabalho que criou um sujeito político capaz de interferir positivamente dentro das mudanças que o país precisava fazer, né? E isso refletia, inclusive, nas elites, como você estava falando aí. A qualidade das elites era uma e a qualidade das elites é outra. Como é que a gente pode retomar a ideia de um projeto para o país, né, que combata a desigualdade, um projeto que reflita uma inserção soberana do país no mundo com essas elites que tem hoje em dia? Pergunta difícil, hein? Eu vou fazer assim 3 rapidinhas, né? Tá, eu falo. Maria Luísa, jornalista, né? A primeira pensando junto assim, né? Já que eu não estou no papel de jornalista. O que eu tenho percebido é que o lugar do trabalho virou um lugar lúdico. Aquela ideia que a gente pensava que a força de trabalho, e agora eu estou falando de força física mesmo, que você empregava, isso fazia com que você, pisando nesse chão de fábrica, entendesse que a sua força de trabalho é que gerava acumulação mesmo para aquele coletivo, para aquele patrão, né? O que eu percebo hoje, principalmente na juventude, que trabalha aqueles 22 milhões que vivem da monetização, é uma coisa lúdica. Eles estão em casa de pijama, de camisola, não é? Aí agora eu vou ligar o computador e vou me monetizar e vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou ter 1000 seguidores. Eu percebo isso, essa fratura com a questão do coletivo. Tanto é que não estou ligando mais para aposentadoria, para recolhimento. Você vê agora, o governo tentou botar junto com os entregadores, fazer um plano de previdência. Não rejeitaram, não querem.
né? Então, fica uma coisa como uma ludicidade. É essa categoria da ludicidade no emprego que eu estou tentando, no trabalho que eu estou tentando pensar sobre isso. Então, agora, outra coisa, quando você falou nesses 3 níveis da pobreza, assistida, a outra por ONGs e comunidades de bairro, e a outra pelo crime organizado, que foi no começo do ano 2000, se isso ainda está se aplicando hoje, ou mais ainda, já que a gente tem uma sociedade que não é mais industrializada, não é? É de serviço, né? E a terceira é o seguinte, vou insistir numa pergunta, a partir de que renda se pode pensar em classe média? A altura do sarrafo para começar a pensar em classe média. Se você não fala a palavra renda, fala valor, né? A partir de que remuneração você pode pensar? Tá, são essas. Muito obrigada. Veja, essa discussão sobre estrutura social, ela é bastante difícil de ser trazida para o plano da realidade, embora exista um mecanismo para evidenciar, dar alguma concretude nesses níveis diferentes de rendimento, né? É que classe média é uma invenção do capitalismo, porque não havia classe média, se a gente olhar o capitalismo mais concorrencial, e você tinha, basicamente, os proprietários e os não proprietários. Então, classe média, ela, de certa maneira, vem de uma relação de trabalho em que, vamos pensar assim, um exemplo mais concreto, uma indústria automobilística, antigas montadoras, você tem lá o chão de fábrica, como você usou na linha de montagem, né? Mas você tem acima da linha de montagem, que não são os chefes, os donos, mas você tem a gerência, a administração, são cargos burocráticos, tá certo? Que eles não estão no chão da fábrica, porém eles ganham salário e tem sobre esse salário um adicional, dependendo das metas de produção, tem salários, dizem, indiretos. Então, a classe média, tá certo? É um misto que não é nem direção dos negócios, digamos, e também não é a pessoa que coloca a mão no trabalho mais duro. Então, esse é um segmento próprio da estrutura produtiva, né? Uma estrutura produtiva complexa, diversificada. Bem, o que acontece é o seguinte, isso é muito próprio da era industrial, da industrialização. Quando a indústria vai se encolhendo, né, o que você tem, na verdade, é uma parte desses que eram considerados classe média assalariada, se transforma em classe média proprietária. Então, eles passam a ter alguma propriedade, que é desde um consultório, tá certo? Ele é consultor, enfim, ele é alguém que depende mais uma espécie de meios de produção dele. Ele não é mais um assalariado nesse sentido. Então, obviamente, ele já não convive com um conjunto da fábrica, um conjunto coletivo. Então, as ideias de valores dele vão, na verdade, se modificando cada vez mais, porque ele é um proprietário, ele pode até contratar uma pessoa e tal, mas, para ele, o contrato, o salário é custo. Então, anteriormente, ele recebia salário, portanto, ele se integrava, de alguma forma, naquele chão de fábrica, em defesa de reajuste salarial, ampliação de direitos. Hoje, não, ele virou um reacionário, porque, obviamente, ele não está mais fazendo parte desse grupo, né? Então, mudou o conceito nesse sentido. Você tem uma classe média hoje cada vez mais proprietária. Agora, você pergunta de renda. A renda é sempre difícil, porque você pode ter, por exemplo, um operário na Volkswagen, ele ganha 8, 12 mil reais por mês. Ele é classe média? Né? Eu tenho dúvidas, porque, na verdade, ele é um operário, ele tem uma visão operária nesse sentido, não é? E você pode ter um professor, sei lá, do ensino médio, que ganha 5 pau, 6 mil reais, tá certo? E ele tem uma visão de classe média, ele tem teatro, tem os meios de comunicação, ele tem uma visão de mundo que não é própria, digamos assim. Então, é sempre muito difícil. O que digamos, o marketing, não é, faz, inclusive, para discutir, você quer vender um produto, não é? Sei lá, você não vai botar esse produto, sei lá,
em determinados horários só tem criança, esse produto é para adulto. Então, você tem que saber, na verdade, que faixa de renda. Então, tem uma série de marcadores. E aí você faz por renda. Esse produto aqui é para gente que ganha pelo menos mais de R$5.000, porque senão não tem condições de comprar. Então, bom, mas quantos são os que ganham R$5.000? Então, o pessoal de R$5.000 é a classe A, classe B, classe C. Vocês fazem uma classificação por renda. E aí, infelizmente, aqui no Brasil desapareceram até, mas aí no final da primeira década, 2010, começaram a aparecer estudos dizendo a nova classe média, tá certo? Por conta da renda. Desapareceram esses estudos aí, nunca vi mais ninguém defender sobre isso. Tá certo? Seria possível, pela renda, criar níveis de identificação de classes. Tanto é que desapareceu isso, não tem uma classe trabalhadora. Aliás, teve agora estava vendo um Twitter de alguém que está analisando a postura da Kamala com o do Trump. O Trump faz segundo ele, não acompanhei, mas nesse Twitter, o Trump faz um discurso para a classe trabalhadora latina. Ele vai lá como é que é, a coisa de alimento, ele se identifica. A Kamala faz um discurso identitarista. Ou seja, a classe trabalhadora existe ainda, a gente precisa reconhecer isso, claro, com outras características, tá certo? Com outro tipo de realidade. Porque, no fundo, o que acontece, eu lembro isso há 40 anos atrás, quando saí da universidade, a gente tinha uma visão de mundo, olha, vai continuar crescendo, vai precisar de economista na fábrica, na universidade. Tem uma visão de futuro do ponto de vista do tipo de formação que você tem. Acontece que hoje a juventude não tem isso, porque não tem... Que expectativa de emprego tem? Entende? Inclusive, a gente andou conversando com a reitora, os jovens estão desestimulados para estudar. Estudar para quê? Para ser Uber? Eu não preciso de ensino superior. Então, o estímulo ou não tem a ver com as possibilidades de projeção. Por que as bets ganharam dimensão? Porque o que tem hoje para as pessoas no Brasil poder ter alguma ascensão? Tá certo? Voltou, é jogador de futebol, é modelo, não é isso? É igreja, é o CRIB, é youtuber, não é isso? E jogos. Então, não tem um projeto. Aí entra na sua pergunta lá do projeto de sociedade. Né? Veja, nós assim, nunca fomos muito protagonistas, a gente aproveitou oportunidades que aconteceram. Não é isso? A coisa do Getúlio é um cara de oportunidade, porque ele fazia parte do esquema da Primeira República. Apesar de lá no Rio Grande do Sul ser um pouco diferente e tal, mas, em todo caso, ele foi ministro da Fazenda do Washington Luiz. Né? Mas ele teve o senso de oportunidade de encontrar, na verdade, com muita coragem, não é, uma outra perspectiva. O Lula poderia ser isso. É um operário, veio da era industrial, ele teria condições de olhar essa nova sociedade e reconstituir laços, não é, de alguma identidade em torno de um projeto. É o que se imaginava que seria possível fazer isso. Não é? Mas, no fundo, eu acho assim, sinceramente, a direita está mentindo menos que a esquerda. A direita diz o seguinte, olha, o capitalismo é assim mesmo, pô. Entende? Poucos, tem lugar para poucos. E esses poucos são aqueles que mais batalharem. Né? E o Estado está atrapalhando, porque o Estado fica pedindo isso, pedindo aquilo, entende? Quanto mais livres, mais fortes. Se você não teve competência, o problema é seu. Entende? Mas o capitalismo dá chance para todo mundo, mas ele não é para todo mundo. A gente tem, não, veja bem, é possível fazer um ajuste aqui, a gente faz ali, vai melhorar, colar, a gente vai entrando, oferecendo possibilidades que a gente imagina que é concreto fazer, mas não estamos conseguindo fazer. Porque para fazer isso, precisa fazer uma mudança que eu não sei se você tem base para fazer. E aí, então, quem sabe, vamos empurrando com a barriga. Então, é isso, sabe? Outra coisa que eu também não sei, em termos da elite, porque o nosso país, ele é, penso eu, né, uma expressão muito do país pelo qual nós nos identificamos comercialmente. Então, o Brasil, ainda na época colonial, era muito a cara de Portugal, apesar das nossas realidades, porque era o único parceiro comercial que nós tínhamos. A partir de 1808, a abertura dos portos, Dom João VI, não sei o que mais, nós viramos um país olhando cada vez mais a Inglaterra.
parte importante das nossas instituições tem a ver com as instituições inglesas, inclusive consumo, pelo menos da elite, não sei o que mais. Então, de 1808 a 1920, o principal parceiro comercial brasileiro foi a Inglaterra. De 1920 a 2009, são os Estados Unidos. E o século XX está marcado de cópia dos Estados Unidos. Não é? Mas de 2009 para cá, a China. O que significa isso? Quer dizer, nós fizemos uma entrada passiva na globalização, não é isso? Passiva, subordinada. As consequências vieram rapidamente. Mas nós estamos fazendo uma inserção passiva com os chineses. Completamente passiva. Entende? Nós exportamos, ainda bem, estamos exportando e tal, mas isso aí nos faz um país que a gente já foi no passado, né, de exportação de produtos primários. É possível fazer outras coisas? Os chineses teriam conta? Talvez não. Mas qual é o projeto? O que nós temos a dizer? O que queremos aqui? Sabe, isso que está dificuldade. E isso não é um problema só do governo, acho que é um problema da nossa sociedade. Nós, mesmo da universidade, o que temos a dizer para a presidência? O que temos a dizer sobre a universidade necessária que queremos? Porque essa universidade está aí, eu vejo com grandes problemas. Sou muito crítico a ela. Tá certo? Então, mas não é essa universidade. Então, o que você tem a dizer? Qual é a proposta universitária? O Darcy Ribeiro tinha uma visão de universidade necessária. O que nós temos hoje para dizer? Em vários campos. Então, tem um problema da que a elite também está deixando de exercer a sua posição. Né? É gente mais fácil botar a culpa na elite, mas eu acho que tem uma responsabilidade nossa que a gente não está conseguindo. A gente tem muito diagnóstico, não é? Mas prognóstico, o que fazer, por onde ir. O que não é simples, é claro. Eu penso sempre que tem uma mudança de época, nós estamos vendo uma outra época nesse sentido, e os mecanismos que nós temos para avaliar foram importantes no passado, mas agora estão com dificuldades de entender isso. É o conceito de trabalho, isso aí. Não é? O conceito de trabalho que nós temos é um conceito da era industrial. Tá certo? E esse conceito de trabalho, por exemplo, não reconhece o trabalho dos cuidados, o trabalho de quem fica em casa. Esse trabalho não existe, não tem direito, não tem organização, não tem remuneração. Só tem direito o trabalho feito fora de casa. E quanta desigualdade gerou isso? Bom, mas agora o trabalho remoto tem trabalho em casa. Sem outros, como é que você faz? Por exemplo, acidente de trabalho. Acidente de trabalho é nítido se a pessoa está no trabalho, mas você está em casa. Se eu estou lá no IBGE, tá certo? Fui lá no banheiro, me desequilibrei, caí, cortei a nuca, acidente de trabalho. Mas eu estou em casa, trabalhando lá, fazendo coisa, mas eu fui no banheiro da minha casa, caí, cortei a nuca, acidente de trabalho? Não é, né? E a defesa que tem hoje pelo trabalho remoto. As pessoas têm grande resistência a sair, até tem justificativa, sai de casa, tem que ter roupa, alimentação, o trânsito é muito ruim, etc. Só que trabalhar em casa é uma volta do trabalho do século XIX, é o putting out. Certo? Eu trabalho em casa não tem direitos. Essas são questões que estão sendo assim colocadas. Tudo bem que o pessoal que já está aqui com direito, tudo, mas os próximos vão ficar. Que direito vai ter? Então, como sempre, muitas dúvidas, poucas soluções. Tirar os direitos do trabalho que continua sendo o trabalhador trabalhando, do tipo a intermediação da plataforma. O entregador ou o uberizado continua sendo o mesmíssimo trabalhador. É o cara que dirige o carro, te conduz, ou o trabalhador que vai levar a sua mercadoria. O que mudou nesse aspecto? Né? Porque quando se justifica a tecnologia, quer dizer que os trabalhos estão desaparecendo. Nessas duas áreas continua sendo exatamente o mesmo trabalhador, só que sem direitos, porque tem uma plataforma. Ou seja, piorou a terceirização. A plataforma nem sequer nos direitos agora, claro, toda essa discussão que alguns países, Inglaterra, Espanha, reconhecem como vínculo, e o Brasil ainda nessa disputa com o STF para dizer, então, ao invés deles reconhecer esse vínculo que é inegável, eles retiram a competência da Justiça do Trabalho para que não identifique, porque com todos os princípios que orientam a matéria, com todos os requisitos da relação de emprego, não tem por que não ser relação de emprego. Então, tira das mãos dos juízes do trabalho, joga para um outro juiz que desconhece os princípios informadores da relação de emprego ou da própria disciplina, né?
Olha só como é complexo. A disciplina Direito do Trabalho, o objeto de estudo dela, o objeto principal é a relação de emprego. Então, se você retira a relação de emprego do mundo do trabalho, não existe mais a disciplina de Direito do Trabalho. Portanto, desnecessária a Justiça do Trabalho. É aí que a gente vai... E esse é o objetivo político de todos os que contestam a relação de emprego para essas relações de trabalho. Mas aí cabe uma pergunta, por que a nossa elite? Porque nós temos hoje uma elite do servidor público que é anti-industrialista, é anti-Estado. Né? Isso está nas Forças Armadas, isso está no Poder Judiciário, isso está no Executivo. Por que aconteceu isso? As universidades, eu vejo lá para a Unicamp, a gente, com a transição da ditadura para a democracia, a gente se abriu para receber a população. Era sem terra, negro, tudo bem, fundamental fazer isso. Só que nós nos desconectamos da elite. O STF, o Poder Judiciário, faz cursinho toda hora com o INSPER, com o FGV, toda a ideologia neoliberal, exatamente. A coisa, pagando rios de dinheiro, diz-se passagem, não é coisa barata. Né? Então, a elite, na verdade, se descolou da... Nós, talvez, não tínhamos um projeto de captura deles. E a USP foi uma criação da elite paulista. Sim, sim. Aí é Roberto Simons. Outra coisa mais... Então, nós temos um problema seguinte, é que nós desconectamos. E aí o setor privado absorveu a cabeça dessa gente. Pensa de uma maneira esquizofrênica. O pessoal contra o Estado, desde que continua recebendo o pagamento dado pelo Estado. Claro. Isolato. Eu sou o Henrique Pisolato, da Rede Lofer Nunca Mais, e eu vou voltar a um tema que já foi tangenciado pela Raquel e a Maria Luísa, até porque, segunda-feira, nós estávamos em Brasília e fizemos uma reunião com o pessoal da Fazubra. E eles nos disseram, lá, também Maria Luísa e a Carmen, não sei se estou vendendo o peixe que comprei, que o Brasil tem recursos, tem infraestrutura, tem competência técnica para trabalhar a soberania de dados. Você passou um pouco por isso. Por que a gente não toma essa decisão? O que está faltando para se tomar uma decisão para não deixar esse cavalo encilhado passar mais uma vez e a gente ficar, como a gente está aí, totalmente vulnerável, né? Até no setor financeiro. Sim. Hoje o cara aperta um botão. A quem que compete isso? Quem é que está deixando de tomar essa decisão? Quero fazer um comentário breve e uma pergunta. Primeiro, agradecer muitíssimo, esse depoimento está maravilhoso, Odair, e agradecer ao Odair, que é parceiro da casa e que teve a ideia. Naquela reconstrução inicial que o senhor fez do como nós chegamos a ter o primeiro censo, que teria sido em 1851, eu vou pesquisar, eu achei fascinante de que, na verdade, não tenha ocorrido em virtude da difusão de desinformação. Quer dizer, eu vou pesquisar como que essa desinformação ocorreu. Foi pelo jornal, artigo, crônica? Foi pelo grupo do WhatsApp. Bom. Por que eu digo isso? Porque o primeiro censo efetivamente realizado, o de 1872, deu origem a um dos textos decisivos do Machado de Assis, que é uma crônica. E nessa crônica, ele é uma crônica divertidíssima, ele cria um personagem, que é o senhor Algarismo. É curioso, porque ele lembra o algoritmo, não é? E ele diz assim, temos o primeiro censo do país. No país, somente 30% das pessoas sabem ler. Portanto, e ele faz a redundância deliberada, 70% do povo não sabem ler. Aí o senhor Algarismo se dedica a ler as manchetes do dia e corrigi-las. Então, a manchete diz assim: o governo propõe uma nova reforma para o povo. Aí o senhor Algarismo diz, não, o governo propõe uma reforma para 30% do povo que sabem ler. É absolutamente notável como o Machado compreende o caráter político por trás da estatística e da educação. Só um comentário, porque provavelmente talvez seja possível acompanhar cada censo recepções, especialmente num gênero que é muito próprio da literatura brasileira, que é a crônica.
Então, deve haver aí um manancial para ser explorado. A pergunta, eu imagino que o senhor foi aluno da Maria da Conceição Tavares, na Unicamp. Há um diagnóstico dela, que é o doutorado dela, que eu me pergunto se não permanece atualíssimo e se nós não deveríamos recuperá-lo para essa discussão do projeto. Que é a discussão se no Brasil se havia ou não capitalismo, que era tão importante na época, e ela diz sim, mas com uma diferença. Nos países ditos desenvolvidos, num surto de crescimento, há uma redistribuição de renda pelo aumento da produtividade, aumento de salário, e a poupança nacional cresce. Quando existe uma crise cíclica e há um momento de retração, aquela economia está mais preparada para superar esse momento de retração, porque houve aumento da poupança nacional, etc, etc, etc. Ela dizia, no Brasil, não é que nós não tenhamos momentos de crescimento, os nossos famosos milagres, ou milagrinhos. Nós temos, mas quando há, não ocorre aumento da poupança nacional, não ocorre aumento da produtividade, não ocorre aumento natural de redistribuição, porque quando há esse pequeno salto, há uma apropriação e um aumento da concentração de renda, o que é muito evidente no caso do milagre econômico da ditadura militar. Então, eu me pergunto se, no fundo, quando nós insistimos, não insistindo ainda, mas quando, por exemplo, todo o pensamento social brasileiro pensa o projeto de Brasil, será que, de fato, houve isto? Quero dizer, o projeto realmente de uma nação que, nesses momentos de salto econômico, produzem essa redistribuição, produtividade, aumento da poupança nacional, ou o que nós sempre tivemos, na verdade, é um país muito bem sucedido, mas para muito poucos. Não. Ah, bom. Acelerou agora a resposta. Não. Então, começamos de trás para frente. Eu não conheço essa crônica do... Eu vou ver atrás, achei interessante. Bem atual, talvez. Então, até 1930, não é, a interpretação do dinamismo econômico no Brasil ele era feito através de complexos de exportação, né, de ciclos econômicos, que também se chamavam assim, pau-brasil, açúcar, ouro, café. Né? Então, essas formas de expansão estão muito conectadas com a determinação que vem de fora, não é de dentro. Se produz café não para alimentar o povo, mas é café para fora. Você gosta de literatura, eu sei, eu tenho o texto do Oswald de Andrade, que é sobre o país da sobremesa, de 1937, né, que ele vai escrever que o Brasil é o país da sobremesa. Ele exporta cacau, não é, açúcar, café. Sobremesa é muito bom, mas não é o essencial. Então, quer dizer, o essencial seria justamente a produção industrial. Então. É óbvio que, então, os ciclos de exportação, que respondem por grande parte do dinamismo interno, ele é muito concentrado do ponto de vista de renda, nesse sentido. Eu penso que talvez quem vier agora a interpretar o Brasil dos anos 30, dentro dessa uma perspectiva histórica, talvez possa vir a compreender a industrialização como um ciclo de expansão do país, diferente dos demais, porque ele voltou para o mercado interno. O dinamismo é do mercado interno. Né? E esse dinamismo ele implica, na verdade, você ampliar a renda, a ocupação. Então, ele é, em tese, não é assim, comparando com os outros, ele é mais distributivo. Porque você tem, quer dizer, uma sociedade como imaginava Rui Barbosa, né? Com o fim da escravidão você tem monetização, porque agora então você não ganha alimento, você vai ter que comprar, então, isso vai ter uma expansão da base monetária, e é possível, com essa expansão da base monetária, você sustentar um padrão de financiamento via crédito dos bancos. Não deu certo, mas em todo caso
não há dúvida que o assalariamento promove uma distribuição monetária de renda que anteriormente não existia. Tá? Então, assim, se a gente fosse comparar esses ciclos, eu não tenho dúvida que esse ciclo dos anos 30 aos anos 80, ele é, na verdade, desenvolvimentista e redistribuidor. Não como poderia vir a ser de acordo com a experiência europeia, vamos dizer assim. Tá? Porque também, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, a renda é muito concentrada. A desconcentração da renda é uma coisa, um fato isolado no capitalismo. O capitalismo não tem compromisso com redistribuição de renda, tá certo? Isso aconteceu por fator de natureza política, a Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? O risco a experiência da União Soviética, a força do movimento sindical, coisas que hoje não tem mais nesse sentido, né? Então, eu assim, entendo que isso também é outra discussão, tá certo? Eu estou levantando aqui de forma irresponsável. A impressão que eu tenho que o ciclo político da democracia, o ciclo político da Nova República, desculpe, de 85 para cá, é cada vez mais comparável com a Primeira República. Porque até do ponto de vista da renda per capita, dos anos 80 para cá, o PIB per capita brasileiro cresce 0,6% ao ano, em média. É o PIB dividido por habitantes, tá? Esse é o mercado. É óbvio que esses dados também não são tão precisos e tal, mas na República Velha cresceu 0,7%. Isso não é crescimento, para dizer a verdade. Aí você olha, bom, mas o que foi a República Velha? Claro, guardada de proporção, porque era um país agrário, etc., mas assim, do ponto de vista econômico e político, do dinamismo, o dinamismo econômico era das exportações. No Brasil, qual é hoje? Exportações, tá certo? Você tinha a dominância financeira. No caso da Primeira República, desde 1898, né, com o ajuste que foi ali, é o rentismo dos bancos ingleses, com associação com os bancos do Brasil, né, e com o poder dos importadores. Tá certo? Hoje, o poder dos importadores no Brasil é uma coisa impressionante. Você tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que é a maior compra de saúde que existe em qualquer país do mundo, é no Brasil. 95% dos insumos são importados. Tu entende? O poder de compra que tem o SUS, tudo devolve. Daqui, sei lá, 2025 a 2030, nós vamos comprar não sei quantos raios-x, quanto isso, quanto aquilo, aquilo outro. É uma demanda, tá certo? Nós vamos comprar do brasileiro, produção nacional. Ponto final. O que os russos fizeram? O que o Putin fez? Não tem mais peça para os aviões, não sei o quê. Eles disseram, então nós vamos seguir, nós vamos comprar daqui nos próximos 5 anos 1.000 aviões. O Estado vai comprar. Produzido feito no Brasil. Isso é uma política de industrialização. O Estado vai comprar, tem poder de compra. Ele precisa, ele tem dinheiro, compra isso. Escolhe com quem são os compradores. Por que não pode fazer isso? Eles fizeram lá por uma questão de obrigação, mas, em todo caso, é isso que está dando a Rússia se reindustrializar novamente, por determinação do poder de compra. Qual é a nossa política industrial? Dá dinheiro, reduz o crédito, reduz o imposto. Isso é uma visão meio liberal, né? Acha que o empresário agora com menor custo, agora então eu vou investir, porque o juro caiu. Desonerou. Desonerando o que ele fez? Ele melhorou a sua margem de lucro. Né? Então, a ideia de que a nova república está virando cada vez mais uma república velha, né? Porque você também olha, a república velha era a política dos governadores, o presidencialismo era muito fraco, o poder era dos governadores, não é? Ou do parlamento. Hoje o poder dos governadores é muito fraco também, mas é o poder do parlamento, não é o executivo. Né? Então, você vai percebendo, na verdade, que o problema da democracia no Brasil. Eu vou aqui de forma irresponsável dizer o seguinte, eu desconheço experiência de industrialização na democracia. No século XX, pelo menos. Tudo bem que pode dizer que a China não é democrática para o padrão ocidental, talvez seja o padrão oriental deles e tal. Nem vou entrar nesse mérito, mas... Mas veja, o plano de metas do Juscelino, ou mesmo do Getúlio, dos anos 50 até 60, foram na democracia, com grande dificuldade, de passagem, não é? Mas tinha a Guerra Fria. Não é? Ontem eu assisti uma exposição da Juliana Couto, ela dizia que havia ali uma janela, né, nesse período, que foi aproveitada, como você chamou de oportunidade hoje.
será que a gente não está vivendo, com essa questão dos BRICS e desse contraponto, será que nós não estamos vivendo de novo essa janela, essa oportunidade? Aí uma outra janela que nós teremos que aproveitar, e será com a força estatal, obviamente. Sim. E o que fazer com esse Congresso, que não nos deixe fazer essa diferença? Eu não sei o que dizer, o presidente Lula foi muito criticado, por exemplo, com o chamado veto à Venezuela. Não é? Então, eu não sei se essa coisa da política de relações exteriores do Brasil, se pegar o Getúlio também, o Getúlio ficou ali dançando na área com os alemães, com a Krupp, porque precisa industrializar, é a Krupp alemã, os Estados Unidos, até que fecha com os Estados Unidos por uma necessidade dos Estados Unidos também. Né? Então, eu não sei se, assim, claro, a história que vai contar quem está certo, não é? Mas também pode ser que o Brasil é o único país dentro dos BRICS que é mais ocidentalizado. O resto dos países não são tão ocidentalizados como nós. Né? E nós somos a ponte também com o Ocidente, com os Estados Unidos. Assim, é muito difícil de decidir que está errado ou está certo o que nós estamos fazendo. Mas, olhando o jogo da história, você tem uma polarização. Né? Nós ganhamos o quê aderindo só a um lado? Né? Não sei. Precisa avaliar. Depois, bom, mas agora a discussão, o Brasil vai entrar na Rota da Seda. Em que condições nós entramos? Porque nós podemos entrar como os russos entraram? Eu acho que não temos o peso dos russos, não temos bomba atômica. Né? Então, esse jogo é um jogo difícil. Você está olhando ali e vai que o Trump, sei lá, agora faça um programa de industrialização que feche, não sei o que vai acontecer. E a gente fecha essa oportunidade. Então, é difícil tomar decisão, é mais fácil analisar, né? Os riscos são bem menores. Né? E, por fim, a questão da política nacional de dados, né, da soberania de dados, eu não tenho dúvida que nós temos as condições para. Né? Todavia, na verdade, há uma espécie de desinteresse que não é só do governo, embora o governo... Mas, como eu falo, na minha universidade, tá certo, tinha um centro de processamento de dados, só que custa muito mais do que você aderir ao Gmail. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, tá certo? A minha universidade tinha lá uma plataforma que se utilizava. Não, fomos para as plataformas de grátis, não é isso? Então, de repente, alguns anos depois, sai o tal do ChatGPT. De onde é que saiu esse chat? De onde é que saiu o conteúdo? O conteúdo saiu todo das aulas que nós demos, das oficinas, de tudo que foi transferido. Eles pegaram aquela massa de informação, né, sistematizaram e virou, na verdade, hoje o chat. Você chega lá e dá as informações, tal como você havia anteriormente dito. Né? Então, assim... Oi? É de grátis mesmo, né? Nada. Não, e a modelização da coisa do consumismo, não é? Porque você... Mas eu vejo, assim, é claro, a gente elege o governo para tomar decisões, mas também acho que nós estamos falhando. Nós também estamos falhando, sabe? Porque a gente está muito repetindo, querendo... Porque, assim, eu acho não. Eu escrevi sobre isso, tem livro e tal. O Brasil está vendo uma mudança de época. E essa mudança de época é uma disputa sobre o futuro. O futuro está sendo discutido agora no Brasil. Né? Mas, em contrapartida, o que nós temos? Nós temos duas visões, mais ou menos hegemônicas. Nós temos uma visão que diz o seguinte: olha, basta a gente fazer aquelas políticas que deram certo, que agora vai melhorar. Ou seja, não há mudança de época, é o mesmo período histórico nesse sentido. Faz as mesmas políticas, tá certo? É como se não houvesse nada novo, basta fazer as mesmas coisas. Aí tem um outro lado que diz o seguinte: não, tudo que foi feito está errado, tá certo? É melhor destruir rapidamente, porque da destruição vai sair aquilo que é fundamental. Então nós estamos nesse embate, é um embate que eu acho que não vai dar muita coisa interessante. Né? Mas o que é novo? É um desafio bastante grande. Então, para nós é bastante interessante, como professores, como estudiosos, tá certo? Tem coisas novas, curiosidade, etc. Agora, para o país, para o povo... Bom, acho que tivemos aqui
uma mudança da manhã para a tarde, né? Importantíssima, que certamente a Casa Dirce está contribuindo, inclusive, para essa parceria IBGE-UERJ, né? Eu acho que muitos elementos foram colocados aqui, né, da possibilidade de implementação e de desafios mesmo, né? Então, podemos considerar esse momento agora de um patrimônio da memória presente, né, aqui da Casa Dirce e para todos nós que podemos levar adiante, né? E agradecer profundamente. E, João, você encerra. Muitíssimo obrigado pelas reflexões. Em breve estará no canal do YouTube da Casa Dirce fazendo isso, um centro de memória das ideias contemporâneas. Muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo.